Fala galera, aqui quem fala é o professor Dom Diogo, professor de História do curso FIC, e hoje nós vamos falar, é a segunda parte do vídeo, nós vamos falar sobre a Baixa Idade Média. Sim, nós já falamos sobre a Alta Idade Média, já apresentamos a divisão cronológica, que eu quero que vocês anotem no seu material. Ah, Dom, mas eu perdi essa aula. Calma, não fique nervoso nem nervosa, a aula está gravada. Está disponível aqui na plataforma digital do FIC, aqui no nosso canal do YouTube. Vai lá, assiste, curte, compartilha e recomendo. Para melhor compreender a Baixa Idade Média, você volta lá e pega a nossa explicação sobre a Alta Idade Média. Sem delongas, vamos entender então o que é que acontece aí dentro desse período, agora chamado de Baixa Idade Média. O que é que aconteceu? Nós estávamos ali por volta do século X, finalzinho do século X, no apogeu do feudalismo, da Alta Idade Média, que nós vimos na outra aula, que, repito, está disponível. E o que é que aconteceu? Para que a Idade Média entrasse em crise e surgisse, então, um novo período chamado de Baixa Idade Média. Feudalismo, vamos pegar aqui o marcador, o feudalismo ele entrou em crise. Mas, professor Dom, o que é que gerou essa crise no sistema feudal? Por que é que o feudalismo que estava bombando, ele entrou em crise? Primeiro, por conta das cruzadas. As cruzadas, que foi temática de uma questão agora do Enem 2025, né? Que discutia a forma voluntária das pessoas irem conseguirem a salvação, mesmo se morressem. As cruzadas trouxeram um problema. Os europeus que foram a Jerusalém enfrentar os muçulmanos, eles foram derrotados. E ao serem derrotados, além da mortandade na própria cruzada, eles trouxeram nas bagagens uma pulga que continha a peste negra. Essa pulga vinha também pelo mar Mediterrâneo, através do comércio que os italianos faziam com os árabes, mas ela também veio nas bagagens, nos cavalos, dos guerreiros que foram lutar nas cruzadas, mas não morreram. Professor, de onde você tirou essa explicação? Das referências bibliográficas, vários livros de história, a exemplo de um historiador chamado Hilário Franco Júnior, ele explica como esses guerreiros trouxeram essas pulgas. E essas pulgas se espalharam, transmitindo a peste negra, que vai ser a grande responsável pela mortandade de 1/3 da população europeia. Então perceba, os feudos que estavam bombando lá com servos trabalhando para sustentar nobres, para sustentar clero, o clero definindo os dogmas, esse feudo que estava tendo uma relativa paz, não dá para a gente falar em paz 100%, mas numa relativa paz, ele viu-se então mergulhado num problema que não tinha solução, que era a peste negra. E aí o feudo virou um local de terror, de pânico social. Por quê? Por conta da peste negra, aí fome, baixa na produção agrícola, eles viviam basicamente da agricultura de subsistência, e uma parcela da sociedade começou a fugir dos feudos e a migrar para as velhas ruínas de cidades que existiam, mas que estavam abandonadas. E aí essa galera que sai do campo, que sai dos feudos e migram para a cidade e passam a viver do comércio, elas passam a compor uma nova classe chamada de burguesia. Por isso que, voltando a viver na cidade, reconstruindo as cidades. Então, na Baixa Idade Média, nós temos então o renascimento urbano. As pessoas deixam o campo e migram, é o êxodo rural, deixando o campo e migrando para as cidades. E essas cidades, detalhe, já existiam, estavam abandonadas. Elas são reconstruídas e passamos a ter agora uma nova forma de existência, com uma nova mentalidade dentro desse período, ao qual chamamos de Baixa Idade Média. E óbvio, essas cidades passaram a desenvolver agora o comércio monetário, a volta da moeda, e isso faz com que o feudalismo decline, entre em crise. E aí nós temos, nesse renascimento comercial urbano, nessa Baixa Idade Média, uma transição
do período medieval para a Idade Moderna. Fica atento se cair alguma questão falando de cidades, falando da volta do comércio, do uso do dinheiro, porque o dinheiro era utilizado, da divisão de especializações, surgiram aí novas profissões, médicos, professores, profissões agora que exigiam com conhecimento específico, formação específica. As universidades surgem e ganham força dentro desse contexto. Sim, as universidades surgiram produzindo conhecimento dentro desse contexto. Nesse início, ainda controladas pela Igreja Católica, que também foi para as cidades, obviamente, né? Mas surgia aí um novo contexto. Então você percebe que a Alta Idade Média com o feudalismo é justamente o oposto da Baixa Idade Média com o Renascimento comercial urbano. Enquanto na Alta Idade Média a economia é rural, a economia na Baixa Idade Média é citadina. Enquanto na Alta Idade Média eu tenho a prática do escambo, na Baixa Idade Média eu tenho o renascimento do comércio monetário. Você vai percebendo que são formas diferentes de se relacionar com a produção e com a organização social. Há, na verdade, uma verdadeira transformação das mentalidades. Então, para a gente fechar o nosso raciocínio, o que é que nós aprendemos aqui? Nós percebemos que não dá para estudar a Idade Média como se fosse um conteúdo misturado. Não, você tem que fragmentar em Alta e Baixa Idade Média, saber que a Alta Idade Média se subdivide na fase inicial, que são os reinos francos, no seu apogeu, que é o período do feudalismo, com a consolidação do poder da Igreja Católica e com a descentralização política, e mediante a crise aprofundada pela peste negra, você tem a migração das pessoas dos feudos para as cidades, e aí o feudalismo começa a entrar em crise, ele vai declinar e uma nova forma de organização social surge, que é justamente o renascimento das cidades, do comércio, o nascimento da burguesia com a sua nova forma de enxergar a sociedade. Percebeu como a Idade Média ficou bem mais fácil, bem mais acessível? Foi só a gente fragmentá-la em tópicos cronológicos para que você agora possa mergulhar de corpo e alma, aprofundar os seus estudos, mas sabendo agora o início, o meio e o fim da Idade Média. E detalhe, isso raramente você vai encontrar por aí. Você encontra aqui no nosso canal do FIC. Se você gostou do nosso vídeo, curte, comenta, compartilha, envia para o máximo possível de pessoas que precisam organizar as ideias sobre a Idade Média, porque aqui a gente trabalha levando conteúdo para vocês do jeitinho que a prova do Enem cobra. E para reafirmar, volta lá e pega a primeira parte que eu explico a Alta Idade Média e conecta com essa segunda aula que você vai dar um show no Enem. Um beijo do Dom, nos veremos na próxima aula.